Olá a todos, olá a todas, espero que vocês estejam muito bem. Está no ar mais um episódio do Estudo em Movimento. Estamos no episódio 3 e hoje vamos falar de um tema bem peculiar, bem importante da nossa doutrina espírita, que é o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse tema está ali previsto no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, também tem menções ali no Livro dos Espíritos, e é um tema básico, mas um tema bastante importante. Nós vamos nos ater ali em 3 pontos de casa, morada e preparar-vos o lugar. Então, Jesus ele afirma que há muitas moradas na casa do Pai. E não, o que a gente precisa pensar? Nós precisamos pensar e nos perguntar, que morada é essa que ele está falando? São apenas planetas? São lugares só físicos? Ou ele está falando de todo o universo? Ou também ele está falando de estado de alma? Este é um capítulo fundamental, básico, do Evangelho segundo o Espiritismo, que para além do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa entender nossa situação de pertencimento de onde nós estamos. Então, quando a gente fala de casa do Pai, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de todo o universo. Nós estamos falando do universo como um todo. Porque, gente, tudo pertence a Deus. A gente não pode esquecer isso. Tudo pertence ao Pai. Tudo é do Pai. Toda a honra e toda a glória. Nenhum espírito, ninguém está fora do amor divino, mesmo aquelas pessoas que estão um pouco mais distantes, que estão longe de Cristo, que às vezes não estão ali acreditando, que às vezes estão ali passando por um problema difícil, por um momento difícil. Elas estão dentro do amor de Cristo, todas elas sem exceção. A gente pode fazer uma analogia, uma comparação com o Estado, com a cidade. Dentro do Estado, dentro de uma cidade, a gente tem pessoas em diversas situações. A gente tem pessoas que estudam, outras que não estudam, pessoas que estão hospitalizadas, outras que estão saudáveis, pessoas que correm, outras que nadam, pessoas que acordam cedo, outras que acordam tarde. Enfim, nós temos várias pessoas, diversas pessoas, mas todas elas vivendo ali, naquele mesmo estado, naquela mesma cidade, às vezes até naquele mesmo bairro. E qual a diferença? A diferença vai estar na condição que ela se encontra, quais são os hábitos que ela tem, porque todos nós somos semelhantes, certo? Nós somos parecidos, mas nós não estamos no mesmo momento, nós não estamos no mesmo período, nós estamos cada um vivendo a nossa vida, cada um vivendo o nosso momento evolutivo. Então, essa é a casa, né? A casa do Pai é para todos nós estamos nela, mas cada um dentro dessa casa, da mesma cidade, do mesmo bairro, cada um vive e experiencia aquilo que realmente lhe cabe para aquele momento, porque a casa de Deus ela é uma casa de amor, ela é aberta para todos nós, mas nós estamos em moradas distintas, cada um dentro do seu estágio que é evolutivo. E aí a gente entra em morada, e quando a gente fala em morada, a gente às vezes até pensa, estamos falando da casinha, né? Morada física, mas não, estamos falando aqui do nosso estado íntimo, a nossa morada, a nossa condição moral. E ela tem muito a ver com energia. Eu vejo muito como vibração, sabe? O estado que a gente vibra, a nossa frequência vibratória. Nós podemos estar vivendo no mesmo bairro, na mesma família, até mesmo dentro da mesma casa, né? E temos cada um uma forma de pensar, de agir, um momento vibratório, cada um no seu. Então, essa é a nossa morada, né? A nossa verdadeira morada, ela está dentro de nós, ela é construída com os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente cultiva, pensamentos, eles materializam coisas. Então, por isso a gente pode dizer que a casa em si, né, é a criação divina. E a morada, o que ela vai representar pra gente? É a nossa afinidade, a afinidade da gente espiritual, né? Então, a gente tem que pensar em qual planeta eu estou, ou a gente precisa pensar em qual estado espiritual ou qual estado de consciência eu estou vivendo hoje, né? A gente precisa entender também que o nosso estado de consciência fala muito sobre a nossa morada, fala muito sobre o que nós pensamos e o que nós somos. Então, quando fala ali, vamos preparar-vos o lugar, é uma frase que até eu sempre pensei numa coisa futura, assim, tá preparando um lugar, a gente vai para um lugar, mas aí depois de um pouco de tempo, a gente começando a repensar, a gente consegue entender que não tem a ver com o futuro, né? Com o lugar futuro, mas sim ele tem um significado um pouquinho mais profundo. Não tem a ver com algo geográfico. Ele prepara o estado espiritual. Cristo, ele oferece o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós vamos construir dentro desse caminho uma condição para que a gente possa alcançar melhores lugares. Quanto mais a gente modifica o nosso coração,
mais a gente modifica a nossa mente, mais a gente vibra melhor, positivamente, melhor, né, o lugar que nós estaremos. Então nós vamos construindo algumas condições melhores pra gente. Não é Deus, gente, que vai mudar, não é Deus que muda, somos nós que mudamos. No Livro dos Espíritos, assim, Kardec, ele fala sempre ali, né, da evolução, que existe, de forma resumida, assim, vamos falar, né, que existem espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, mas cada espírito, ele vai ocupar naturalmente ali um ambiente compatível com o quê? Com o seu grau de evolução. E é isso. Não existe um privilégio, não existe uma... eu sou melhor que você, eu sou pior que você. Não existe isso. Existe uma afinidade com aquilo que a gente nutre. Existe a lei de justiça, que é uma lei divina. E ela funciona perfeitamente bem. Da mesma forma, no Livro dos Espíritos, Kardec também fala sobre os diversos mundos. A gente começa ali no mundo primitivo, provas de expiações, que é onde nós estamos agora, mundo de regeneração, depois mundos felizes, aí tem os celestes e depois tem os divinos, né? Então, a Terra, ela ainda pertence, né, a um mundo de provas e expiações. Mas aí a doutrina espírita, ela explica o que pra gente? Que nós estamos nesse processo, né, de regeneração. E o planeta, ele tá regenerando. E o que a gente fica pensando? O planeta vai mudar, vai acontecer alguma coisa que vai mudar tudo nesse planeta. O planeta de regeneração vai tudo mudar. Gente, somos nós que precisamos mudar. O planeta é um reflexo dos espíritos que vivem nele. Quanto maior a nossa transformação moral, quanto maior a nossa contribuição, através de vibração, através de oração, através de pensamento positivo, através de uma energia boa que a gente jogue, através de um reiki, através de uma cromoterapia, seja o que for, quanto maior e maior a nossa contribuição para a regeneração do mundo, o planeta vai vibrando e vai melhorando. Então, o que Kardec deixa bem claro é que essa regeneração acontece dentro do nosso coração. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta que Kardec faz, que eu gosto dessa pergunta porque ela diz muito sobre a nossa vaidade, né? Ele pergunta se todos os espíritos que estão aqui no globo, se nós somos os únicos humanos, se existe mais universos. E a resposta é bem clara dos espíritos: sim, existem inúmeras moradas espalhadas pelo universo. E hoje, gente, o que era lá no século XIX, que era tão difícil da gente comprovar, a astronomia, a física, a ciência como um todo, ela já fala, são bilhões de galáxias, são vários sóis, várias galáxias, vários lugares. Mais vezes a gente percebe assim quanto que nós estamos ainda nessa caminhada. Estamos ali começando, engateando, né? A doutrina espírita, ela semeia, né? Ela tá ali semeando coisas para que a gente possa colher amanhã. E é isso que a gente vai vendo, né? Coisas que Kardec já falou um tempão atrás. Hoje em dia é comprovado, hoje em dia a ciência vai lá e atesta. E tá tudo bem. Ainda ali no Livro dos Espíritos, a gente pergunta, né? Se somos as pessoas mais inteligentes, não sei o quê. Como, gente? Os mais inteligentes, a gente ainda mata. A gente tem guerra. Matamos por orgulho, por vaidade, disputamos coisas, mentimos, fofocamos, fingindo. Como que seríamos os mais evoluídos se há tantas moradas no caso do Pai? Será que só os habitantes do planeta Terra estão aqui, né, na provas e expiações? A gente também tem que ficar feliz com os nossos avanços, né? Porque cada pequeno avanço nosso, cada avanço moral nosso, melhora também, né, toda essa egrégora, né, do nosso planeta. A gente pode lembrar também de André Luiz. Lá no nosso lar, é muito engraçado, né? Naquele início, André Luiz ali, brigando consigo mesmo, não entendendo porque que estava ali, aquela vaidade. Ele ficou durante muito tempo no umbral. E aí entra. Ele ficou no umbral por causa de Deus, porque Deus estava castigando ele. Mas porque a sua consciência ainda estava vibrando ali em orgulho, em culpa, em apego, em vaidade. Então, quando a gente começa a refletir, foi o que aconteceu com o André, quando ele começou a orar, quando ele começou a melhorar os pensamentos dele, ele mudou a vibração dele, o ambiente ao redor automaticamente mudou. Então, gente, o nosso planeta é reflexo dos espíritos que habitam. Quanto maior a nossa transformação, a nossa dedicação para a regeneração, melhor a regeneração do planeta. Todo lugar ele vai ser preparado sempre assim, ó, para que tudo flua, tudo corra da melhor forma possível, né? Emmanuel, ele sempre fala, né, que a mente, ele é o espelho, né? Ele é o nosso espelho. A mente é um espelho. Aquilo que a gente carrega dentro da gente vai refletir do lado de fora e vai influenciar todo mundo.
todo mundo que está ali ao nosso redor, seja para o bem ou seja para o mal. E faz parte do processo evolutivo da gente. Não se culpem, não podemos nos culpar, ficar ali pensando, meu Deus, a gente poderia estar fazendo melhor. Sim, a gente poderia estar fazendo melhor, mas a gente está fazendo o que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Estamos tentando melhorar e atingir moradas do nosso Pai cada vez melhores. Então, quando a terra mudar, quando o governo mudar, quando a humanidade evoluir, quando tudo acontecer, não, é quando nós estivermos aqui, ó, pensando, orando para o bem, fazendo nossas vibrações. Quando a humanidade ela só vai melhorar quando nós formos melhorando. A gente precisa ter essa autorresponsabilidade. A Terra, ela vai mudar, ela vai regenerar, ela vai melhorar quando os habitantes dela começarem a vibrar melhor, positivamente. Por isso que é tão importante as nossas vibrações, por isso que é tão importante que a gente se conecte com o Pai sempre que possível. Às vezes é muito difícil a gente compreender isso, às vezes nos colocamos ali no lugar até mesmo de vítimas, muitas vezes. E a questão também de muita ignorância, né? Mas o principal é que a gente pode e deve, a cada dia, dar um passo, andar um pouquinho, caminhar sempre ali num propósito divino de melhora e de evolução. E para quê? Para que possamos ir para moradas melhores da casa do nosso Pai, para que possamos atingir locais melhores, para que possamos evoluir como espíritos, né? Porque somos o quê? Espíritos eternos, a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos crescendo, evoluindo ao passo que os nossos pensamentos, que as nossas intenções, elas vão melhorando. Então é isso, esse é o nosso episódio de hoje, a minha reflexão aí nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que faça sentido para vocês, quero que vocês comentem, compartilhem. Eu recebi muitas mensagens no meu inbox, no privado, então mandem aqui, né, no YouTube mensagens, mandem também mensagem no Instagram. É importante quando o conteúdo vai passando para mais pessoas. E assim, o YouTube entende realmente que faz parte de um conteúdo relevante, um conteúdo espiritual relevante, e vai atingir o máximo de pessoas possíveis. A ideia é essa, propagar o ensinamento do nosso Mestre Jesus, falar do nosso Deus. E eu fico muito feliz, de verdade, com a audiência de vocês. Muitíssimo obrigada e até o próximo Estudo Movimento aqui no Além da Matéria.